Olá! Nesta aula vamos entrar no mundo fantástico dos motores de passo. Vamos mostrar como controlar um motor de passo, fazendo-se movimentar uma distância definida, além de alterar sua velocidade e sua direção. Motores de passo são diferentes de motores padrão. A sua rotação é dividida em uma série de passos, fazendo que o motor rotacione um número definido de passos. Você pode até controlar sua velocidade, seus giros, com muito mais precisão. Os motores de passo podem ser encontrados em diversos tamanhos, formatos, tendo 4, 5, 6 fios ou até mais. Motores de passo têm muitas utilidades. São usados em scanners de mesa para posicionar a cabeça de leitura, em impressoras jato de tinta para controlar a posição da cabeça, em relação ao papel, dá para controlar a velocidade do papel, dá para controlar também impressoras 3D, máquinas CNC, as famosas routers. Você encontra motores de passo facilmente em impressoras, scanners, impressoras mais antigas matriciais. Esse, por exemplo, esse motor de passo aqui eu retirei de uma impressora matricial. O motor de passo é um motor CC, no qual a rotação pode ser dividida em passos menores. Isso é feito utilizando um rotor de ferro, de uma forma de uma engrenagem. Ele tem aí dois eixos dentro do motor, e em volta da parte externa do motor nós temos eletromagnetos dentados. Uma bobina energizada fazendo com que os dentes do rotor de ferro se alinhem aos dentes do eletromagneto. Os dentes do próximo eletromagneto ficam levemente deslocados em relação aos primeiros, fazendo com que, assim que ele seja energizado, através da bobina e o desligamento da outra, faça com que ele se desloque, criando aí a rotação. E também você pode utilizar isso para fazer não só a direção, como a velocidade. Esse processo se repete pelo número de eletromagnetos que existe aí dentro do motor, até que os dentes estejam praticamente alinhados com o primeiro eletromagneto. E aí ele vai repetir todo o processo. Cada vez que um eletromagneto é energizado e o rotor se move um pouco, ele executa um passo, invertendo a sequência dos eletromagnetos, que energizam o rotor e giram na direção oposta. O trabalho do Arduino é aplicar os comandos de high-low apropriado a cada bobina, na sequência e velocidades corretas, para permitir aí que o eixo faça sua rotação. Isso é que ocorre nos bastidores com a biblioteca do Stepper.h. O motor unipolar tem 5 ou 6 fios, que vão para 4 bobinas. Os pinos do centro, nas bobinas, ficam presos e vão para a fonte de alimentação. Motores bipolares geralmente têm 4 fios e nenhuma conexão comum no centro. Esses são os que nós gostamos mais de usar, por ser mais fácil de fazer a sua ligação. Então nós temos aqui um exemplo. As cores, não se preocupem, porque os fabricantes invertem as cores, então nós temos que usar algumas artimanhas para descobrir as bobinas. Mas isso é para daqui a pouco. 4, então as bobinas estão ligadas aqui no black e no green, que seriam os 2 fios dele, ligando a uma bobina. Aí nós temos um outro aqui, um unipolar, que ele tem mais uma interseção. Nós temos algumas que ele tem um fio comum entre eles. E nós temos outros que têm ainda até 8 bipolares, né, em série ou não, que fazem a ligação. Esses dão um certo trabalho para descobrir o valor correto, né, a bobina mais forte. Então você poderia pegar aqui, vamos supor, o preto e o verde, né? Daria, vamos supor, num exemplo de, aqui seria 150 e do preto ao verde poderia ser 300. Tem um exemplo que vai ajudar a ilustrar isso. É possível, então, aumentar a resolução do motor de passo,
a gente vai utilizar uma técnica especial que emprega micropassos, meio passos. Essas alternativas são capazes de aumentar a resolução do motor, mas nós temos uma confiabilidade reduzida de posição e o torque também fica prejudicado, mas não impede a sua utilização. Para isso nós vamos usar alguns drivers como o Easy Driver e o Pololu. Eu possuo os dois eu tenho aqui na garagem e são fantásticos trabalhar com eles. Bem, como nem tudo são flores, inicialmente é desejável ter os códigos do seu motor a fim de olhar o datasheet e saber corretamente do que o motor seu se trata. Infelizmente não tem aí uma padronização entre os fabricantes de motores de passo, que vai permitir a gente, através de um código de cor, identificar, como eu havia dito. Então, para isso é necessário que você utilize aí um multímetro, por exemplo, para fazer o teste das bobinas. Às vezes você arranja um motor numa sucata e ele perdeu a sua etiqueta, ou então você não consegue, através do código que tem ali, encontrar o seu datasheet na internet. Então, para isso, nós vamos usar essa artimanha aqui. Seguindo esse exemplo, você vai perceber que ele coloca o multímetro na posição de ohms e você vai espetar a ponta de prova nos fios. E aí você vai checar quanto que está dando de ohms. Então aqui, olha, no exemplo, ele está identificando a bobina, identificou as bobinas. Isso aqui tem 5 fios e tem um núcleo comum nesse exemplo. Vamos pegar esse outro exemplo, que agora ele faz o teste e aparece aqui 150. Deveria estar aparecendo. Ah, opa, apareceu. 150. Então, que seria a metade da bobina, igual aquele exemplo anterior que eu disse para vocês. Então, assim, se você encontrou o valor maior, provavelmente aquela é a posição melhor para você utilizar aí nos seus protótipos. Você ainda tem uma outra alternativa que eu tinha até esquecido. Você pode usar um LED. Da última vez que eu peguei um motor e não tinha o código, eu fiz dessa maneira. Você pega um LED, encosta nas bobinas e gira o motor com a mão. Se o LED acender, ou dependendo da força que ele acender, você vai descobrir a bobina correta. E é bem legal usar dessa forma também. É bem fácil de identificar e é bem confiável. Agora que você já entende um pouco sobre motores de passo, vamos controlar um então. Utilizando lá o nosso driver, você vai utilizar os dois burners agora, vai utilizar as 4 saídas. Anteriormente nós usamos 2 saídas para ligar um motor. Agora o motor de passo ele necessita de utilizar as outras saídas também. Então nós vamos usar esse esquema aqui de ligação, onde vou ligar os 4 pinos ao motor e os 4 ligando no Arduino. O código não tem muito mistério, mas antes de explicar um pouco mais sobre a questão do código, eu peguei só uma parte de uma função da biblioteca só para explicar. Aqui, por exemplo, nós temos aqui o passo, os 4 passos, e nós temos os 4 fios. Então você percebeu que para eu poder fazer o motor girar, eu tenho que energizar as bobinas corretas para ele fazer com que ele dê o passo direitinho. E o Arduino nada mais faz do que ligar e desligar essas portas. Então vamos supor que nesse passo aqui, onde ligou, onde no primeiro passo aqui está high, low, está o nosso caso 3 aqui, ó, onde ele colocou digital write 1, 0, 1, 0, que é exatamente esse passo aqui. Nos outros, vão seguindo o mesmo estilo, né? Onde você tem aqui desligado, ligado, ligado, desligado. Você tem desligado, ligado, desligado, ligado. Ligado, desligado, desligado, ligado. Então você tem as opções que fazem o seu motor girar. O que acontece normalmente? Quando você liga uma bobina errada, o fio está errado,
quando você dá o comando no Arduino para ele poder girar o motor fica ou girando tipo para frente, para trás, ou ele dá um passo e volta, ou ele dá um passo meio quebrado, ou dá 2 passos sem força. Isso é sinal de que está ligado errado os fios. Ele, quando você liga corretamente, ele dá os pulos certinho. E é fácil você entender isso também. Com o motor sem nenhum fio ligado a nada, os fios dos motores tem que estar sem nenhuma conexão. Você vai pegar a mão e vai colocar no motor e vai girando devagarzinho. Você vai sentir tipo de um soquinho, que é a posição dos ímãs. E aí quando você vai girando, você vai sentir como é a volta dele. E quando você energiza ele e manda ele dar o passo, você vai perceber que ele vai dar os pulinhos mais ou menos como estava na sua mão. Agora, se você for tentar testar o motor, ele conectado a alguma coisa, você vai perceber que ele não vai conseguir girar direito, porque as bobinas vão estar trabalhando energizadas. Mas como esse energizado, se eu não estou ligado a nada, só está encostado o fio em algum lugar e o Arduino está desligado. A partir do momento que você fecha o contato entre essas bobinas, se você não acender um LED ali girando o motor, então quando você gira, você está gerando energia. E se o fio estiver conectado, ele pode passar energia bloqueando a outra bobina. Eu já tive esse problema, fui testar o motor e não estava dando certo, porque o motor estava conectado, eu achei que o motor estava com defeito. E aí, num outro teste que eu fui fazer novamente, os fios estavam desconectados e o motor começou a rodar livremente, direitinho. Falei, mas caramba, o que está acontecendo? O motor é igualzinho, está dando diferença? Mas é por causa disso, porque um estava conectado e o outro não estava conectado. Você vai precisar, então, abrir esse exemplo aqui na ideia do seu Arduino. Você vai lá no arquivo, vai em exemplos e tem a biblioteca Stepper. E você vai abrir este exemplo do Stepper com uma evolução. Aqui está o resumo desse exemplo. E ele inicia aqui com quantos passos o seu motor tem. O motor, normalmente, esses motores têm 200 passos, mas alguns têm outras configurações. Se você não colocar a configuração correta aqui, ele não vai percorrer a distância ou ele não vai andar o tanto que ele deveria andar. Aqui eu defino quais os pinos que estão conectados ao meu Arduino e aqui eu defino a velocidade. Tá? Eu posso mudar a velocidade alterando esta linha aqui. Aqui embaixo eu vou entrar no loop. Ele vai imprimir na porta serial. Se você clicar lá na lupinha e for acompanhando, ele vai imprimir que está andando no sentido horário e vai girar um pouquinho no sentido horário pelo delay aqui de 500. Se você quiser, você aumenta esse delay para você perceber direitinho. Normalmente, nós colocamos uma fita, um pedaço de fita isolante, formando uma setinha na ponta do motor para servir de uma espécie de ponteiro para a gente conseguir enxergar, porque às vezes o motor gira tão rápido ou o giro dele o passo dele é tão pequeno que você não consegue perceber. Então é legal prender uma fita em cima do seu motor para perceber o giro. E aqui depois, quando você coloca a opção menos, ele gira ao contrário. É bem simples a utilização do código para poder fazer a movimentação do motor. Agora, vai depender do seu projeto, se é um robô, se é uma router ou algum outro exemplo, algum outro projeto que você tenha pego na internet ou esteja desenvolvendo, aí você vai trabalhar essa questão do código. Muito bem, dúvidas? Não deixe de entrar em contato conosco. E agora que você conhece um pouco mais aí sobre os motores de passo, dá uma pesquisada aí nas aplicações dele em robótica. Essa Polar Graph é muito legal. A CNC, a Router e a impressora 3D, que vocês talvez já tenham aí
acesso a ela. Então, até a próxima aula.